Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Falando ao vivo com você, sou o pastor Divino Silva, falando diretamente do Instituto Vida de Pesquisa Acadêmica e Educação Continuada do Brasil. Como agir diante das seguintes situações no campo local? A evangelização. Falamos na seção 1, evangelismo passo a passo. Agora estaremos iniciando a evangelização passo a passo, sessão de número 2. Fique atento, estamos falando ao vivo, sem muita edição. Estaremos trazendo aqui situações gerais no campo da evangelização. Observe que antes de adentrarmos em detalhes aqui da sessão 2, evangelismo passo a passo, observe que você deve saber ouvir as pessoas, citamos isto na seção 1, seja amigo e não inquisidor. Depois, fale com mansidão, tente praticar o evangelismo diariamente, mas com naturalidade. Falamos também, seja manso ao falar, evite brigas, discussões e debates vãos, principalmente nessa questão social e política. Falar alto demais, isso deixa as pessoas desconfortáveis. As pessoas precisam de amigos e de outras pessoas que realmente se preocupam com elas, não de faladores chatos. Foram assuntos que falamos na sessão 1, você deve estar acompanhando. Observe também, estude a Bíblia todos os dias, versículos bíblicos para fortalecer a mensagem do evangelismo, onde citamos na seção 1. Haja naturalmente, não force, não imitar uma aparência que não seja a sua, um jeito que não é seu, tenha muito cuidado com isto. E nós falamos sobre esses assuntos no livro também de Capelania, de autoria do pastor Divino Silva. Então vamos agora para como agir diante das seguintes situações no campo local. É interessante observar que o termo evangelho vem de evangelismo. Evangelismo vem de persuadir. Aí temos diversos outros tipos desse caráter da obra missiológica ou de evangelização, por exemplo, como evangelismo de impacto, evangelismo pessoal, evangelismo sonoro e dentre outros. E nós estaremos falando agora em itens. O item 1, eu me considero bom, não pretendo mudar-me de religião. Quando uma pessoa fala exatamente isto, eu me considero bom, não pretendo mudar-me de religião. Você, como evangelista, como estamos falando ao vivo, só tomar uma água aqui. Olha, a Bíblia diz que ninguém é bom. Isaías, capítulo 64, o verso 6, vai te amparar nisto. Marcos, capítulo 10, o verso 18. E Romanos, capítulo de número 16, o verso 31. O homem é salvo unicamente e exclusivamente por Jesus. Eu me considero bom, não pretendo mudar-me de religião. Então você vai ler estas referências e também Atos capítulo 16, o verso 31. Estamos falando sobre evangelismo, como agir diante das seguintes situações. Estamos falando ao vivo. No item de número 2, após tomar uma água aqui, agora a garganta já está voltando, travando algumas frases. Qualquer religião serve. Quando alguém fala assim, meu irmão, minha irmã, qualquer religião serve. O que você deve falar? A religião em si não salva ninguém. Uma boa religião é aquela que nos ajuda a conhecer o plano de Deus e nos aproxima dele. Algumas religiões nos ensinam princípios que são contra os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Aí não é interessante você falar nome de religião, até porque você não pode se tipificar ou se orientar
sobre a questão da religião. Somos salvos pela ação de Jesus em nossa vida. Exemplo de religiosos que precisaram desta orientação, precisaram ser salvos. O moço rico, Marcos capítulo 10, os versos 17 ao 22. Cornélio, Atos capítulo 10, os versos 3 a seguir, você vai observar. Também Nicodemos, João capítulo 3, os versos 1 ao 8. Qualquer religião serve? Não. Tem que ser aquelas que estão estabelecidas os princípios da palavra de Deus. E qualquer que seja o religioso, precisa ser salvo na pessoa de Jesus. Tá bom? Então são textos. É interessante você não ficar citando nome de religião, de igrejas. Cita a sua, a qual você congrega. E na verdade não é sua a igreja é de Cristo, a qual você congrega. São sentidos especiais para esta resposta, como agir diante das seguintes situações no campo local. Vamos para o próximo item. Evangelização passo a passo. Item de número 3. Quando a pessoa diz assim: para ser salvo não precisa ir à igreja, principalmente nesse sistema da pandemia da Covid-19, que tem muitas e muitas pessoas sem irem à igreja. Aí você vai responder assim: e a igreja não salva, mas os salvos em Jesus Cristo se reúnem para manter comunhão um com os outros e adorar a Deus juntos e também receber toda a instrução e ensino da palavra de Deus. Os versículos bíblicos que você pode usar: Salmos 133, Atos capítulo 2, os versos 44 a seguir, Hebreus capítulo 10, o verso 25, e a primeira carta universal de João, capítulo 1, os versos 3 e 7. Olha, não falei Evangelho de João, é a primeira carta universal de João, capítulo 1, os versos 3 e 7. Vamos para o próximo item. O item de número 4. Sou mau elemento e Deus não quer um pecador assim. Não tem pessoas que têm um baixo astral, que não acredita muito, que pode ser salvo, que já fez muita maldade. Sou mau elemento e Deus não quer um pecador assim. Deus não rejeita ninguém. Olha a sua resposta. Deus não rejeita ninguém. Aquele que confessa seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. João capítulo 3, o verso 16 é a sua leitura. Isaías capítulo 1, o verso 18 e Romanos capítulo 5, o verso 20. Deus não rejeita ninguém. O amor de Deus, ele é incondicional. Falamos um tanto sobre o livro Capelania, o amor incondicional de Deus. O item de número 5 é um resumo, só uma expressão. Agora não me decidirei, mais tarde. Ou seja, a pessoa não quer fazer a sua confissão naquele momento. Aí temos muitos textos bíblicos, como Provérbios, capítulo 16, o verso 1, que o homem faz o propósito, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Também tem Tiago, que fala que você não pode presumir o dia de amanhã. Tem também Provérbios 27, que não pertence a você esse dia. E nós temos também um texto de João, capítulo 13, o verso 7. Então, quando uma pessoa falar, agora não me decidirei, mais tarde, depois, você pode fazê-la entender que o dia de amanhã não nos pertence e que Deus está proporcionando aquele momento. Mas também você não pode utilizar de outras palavras, como falar que a pessoa pode morrer, que pode ir para o inferno, a não ser que você tenha uma direção de Deus exclusiva para isso e tenha toda a autoridade e controle do argumento e do assunto. Vamos para o próximo item. Evangelismo passo a passo, ao vivo com você. Pastor Divino Silva. Pessoal, nós estamos orientando também pelo Proevida, Programa Educacional de Vida.
Várias pessoas pelas redes sociais estão acompanhando o evangelismo passo a passo. Vamos para o item de número 6. No fim do mundo será salvo. Deus não condena ninguém. Tem aquelas pessoas que acreditam que o sacrifício de Jesus, lá na frente todo mundo vai ser alcançado. Ou seja, o mundo será salvo, todo mundo será salvo. Deus não condena ninguém. Mas na verdade não é assim. Deus não condena, correto? Deus não condena. O homem escolhe o seu caminho. Isso aqui está na questão da teocracia. O livre-arbítrio está dentro da teocracia, da vontade de Deus. Como nós falamos em soteriologia, que é o plano de Deus para a salvação da raça humana. E falamos em amartiologia, que é a matéria em que se ocupa em estudar o pecado. O homem já tem uma tendência pecaminosa, então esse livre-arbítrio, se ele for direcionado à vontade do homem, é pecaminoso. Mas a vontade de Deus aí se torna um livre-arbítrio, que ele fala lá em João, capítulo de número 8, verso 32, falando aos fariseus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o versículo 36, se vocês são salvos ou livres em Cristo, sim, verdadeiramente vocês são livres em Cristo. Ou então não há um outro tipo de liberdade se referindo à teocracia, à vontade de Deus, porque a carne ela é tendenciosa ao pecado. Ou então esse livre-arbítrio tem sim um livre-arbítrio, mas você precisa direcionar esse livre-arbítrio à vontade de Deus, porque o livre-arbítrio mundano, ele só tende o homem, levar o homem ao erro, ao fracasso, ao pecado. Tá bom? Aí quem nele crê não entra em condenação. Tá vendo aqui, ó? Mas quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado. Ou então o livre-arbítrio está ligado a isto. Ou então quando uma pessoa falar, no fim do mundo será salvo, Deus não condena ninguém. Calma aí, vamos ler o texto bíblico de Mateus capítulo 12, o verso 37, João capítulo 3, dos versos 17 ao 19, Khaled conversando aqui pertinho, pode sair a voz dele, mas estamos ao vivo. Aí também tem João, capítulo 2, os versos 47 e 49, e também a segunda carta universal de Pedro, capítulo 2, os versos 4 e o verso 9. Então vamos atentar e explicar para aquelas pessoas que você está evangelizando que Deus não condena. O homem escolhe o seu caminho. Quem crê nele não entra em condenação, mas quem não crê já está condenado pelo que está escrito, tá bom? Que Deus abençoe a todos e vamos para o próximo item. O item de número 7 vai estar dizendo assim, a pessoa a qual você está mantendo o diálogo. Meus amigos e colegas me deixarão se eu me tornar crente. Essa questão do valor da amizade. Aí você vai responder, não haverá jamais falta de amigos para os salvos em Cristo. Jamais faltará amigos para os salvos em Cristo. Marcos capítulo 10, os versos 29 e 30, vai explicar isto. Também o Salmo ou Salmos 27, o verso 10. Esse Salmo 27, o verso 10, vai falar, se teu pai e tua mãe te desamparar, o Senhor nunca irá te desamparar. Tá bom? E também você vai observar João, capítulo 15, os versos 14 e 15. Meus amigos e colegas me deixarão se eu me tornar crente. Não haverá jamais a falta de amigos para os salvos em Cristo Jesus. Vamos para o próximo item. Evangelismo passo a passo. O item de número 8 é uma expressão bem conhecida. Alguém pode falar, sua Bíblia é protestante ou católica? Aí você vai responder, o fato de eu escolher esta ou aquela Bíblia, porque a Bíblia é evangélica ou a Bíblia sagrada que chamamos, contém 66 livros. A outra Bíblia, que vem também os outros 7 livros, que nós chamamos de apócrifos, porque não foram contados como sacros, mas é contado como na parte histórica,
Aí o fato dessa Bíblia ou aquela não me tornar um salvo, não torna você um salvo, mas sim o fato de eu estar disposto a praticá-la. A Bíblia é a palavra de Deus e nos revela a sua vontade para conosco. Tiago, capítulo 1, verso 22, vai estar falando isto. Você não gostaria de estudar comigo na Bíblia Católica? Então você pode ler a mesma Bíblia com ele, a Bíblia Católica dele, tá bom? Aí já quebra todo o sistema religioso. Vamos para o item de número 9. Sua Bíblia não é aprovada pela igreja. Ainda tem esse argumento ligado ao item de número 8. Não, porque é a Bíblia que aprova a igreja, não é a igreja que aprova a Bíblia. É a Bíblia que aprova a igreja. E quando a pessoa fala a sua igreja, aí você já volta lá atrás. Não é a igreja é de Cristo. Ali congregamos e mantemos comunhão. E não é a igreja a Bíblia. A Bíblia que aprova a igreja, pela doutrina contida na Bíblia. Pode-se avaliar se uma igreja é falsa ou verdadeira. Aí o texto bíblico, João, capítulo 12, o verso 48. Vamos para o item de número 10. Eu não creio na Bíblia. As pessoas, às vezes, olham um livro sagrado como um livro comum. O que você deve responder? Você não é o primeiro e nem será o último com esta opinião. Deve existir, contudo, um motivo para a sua dúvida e poderemos conversar sobre isto. Aí você acrescenta: a Bíblia tem transformado a vida de muitos homens, enfrentando as maiores perseguições, mas tem resistido a tudo através dos séculos. Hoje, ela é o livro mais lido no mundo inteiro. E cada ano tem sido distribuído, só no Brasil, mais de 1 milhão de exemplares. Suas profecias se cumprem. Seus ensinos dão vida nova aos homens e declaram o seu futuro. Eu desafio a sua leitura. Aí você pode começar a desafiá-lo a uma leitura, não um sistema religioso. Salmos 119, verso 5. 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 14 e 17. Esta é a melhor resposta para alguém que fala: eu não creio na Bíblia. Vamos para o item de número 10. Eu não creio na Bíblia. As pessoas, às vezes, olham um livro sagrado como um livro comum. O que você deve responder? Você não é o primeiro e nem será o último com esta opinião. Deve existir, contudo, um motivo para a sua dúvida e poderemos conversar sobre isto. Aí você acrescenta: a Bíblia tem transformado a vida de muitos homens, enfrentando as maiores perseguições, mas tem resistido a tudo através dos séculos. Hoje, ela é o livro mais lido no mundo inteiro. E cada ano tem sido distribuído, só no Brasil, mais de 1 milhão de exemplares. Suas profecias se cumprem. Seus ensinos dão vida nova aos homens e declaram o seu futuro. Eu desafio a sua leitura. Aí você pode começar a desafiá-lo a uma leitura, não um sistema religioso. Salmos 119, verso 5. 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 14 e 17. Esta é a melhor resposta para alguém que fala: eu não creio na Bíblia. Vamos para o item de número 11. Leigo não pode ler a Bíblia. Todos os homens podem ler a palavra de Deus. Ela é que nos inspira a fé nele. Deus não faz acepção de pessoas e é de sua vontade que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Está em João, capítulo de número 17, o verso 17. Capítulo de número 8, verso 32, já citamos esse texto.
segundo aos Coríntios, capítulo 6, o verso 7. No item de número 12, vai estar falando algo específico. A Bíblia foi escrita por homens. Vamos entender? É verdade, pois Deus encheu alguns homens com seu Santo Espírito. Foram 40 autores, no período de 16 séculos, e lhes falou a sua vontade. A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem. Leituras bíblicas, 2 Pedro, capítulo 1, os versos 19 ao 21, 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16. Ela contém exclusividade nas suas palavras, inclusive as palavras do próprio Jesus. E ele foi enviado por Deus, o Pai, para nos trazer esta boa notícia. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que, através dele, todos alcancem a salvação. Estamos falando ao vivo nesse momento. Vamos para o item de número 13. O papel aceita tudo. Alguém está relacionando também a esse assunto. O papel aceita tudo. Estamos falando ao vivo com você. A Bíblia não é um livro comum. Todas as coisas que o homem faz tendem a desaparecer e com o tempo são esquecidas. Os homens escrevem livros aos milhares, fazem pesquisas, alteram textos, capas e etc. E também suplanta o outro. A Bíblia permanece com o seu texto original através dos séculos e é sempre atual e cada vez mais apreciada e lida. É uma fonte de pesquisa à base da legislação do mundo inteiro e revela Deus aos homens. É perseguida, criticada, desprezada, no entanto, permanece intacta até hoje e cada vez mais preciosa. Leitura bíblica, Hebreus capítulo 4, verso 12 e Salmos 119, o verso 9. Vamos para o item de número 14. Eu não creio em Deus. Aqui a gente precisava de muito tempo, de espaço, mas vamos resumir. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Para ele ser o que é, não necessita de você que venha reconhecê-lo. O comunismo prega a inexistência de Deus. No entanto, ele está agindo com muito poder na Rússia, China, Índia, independente de ser crente ou não nele, mas a palavra de Deus está sendo pregada. Quem o aceita será salvo. Quem o rejeita é condenado. Até mesmo os ateus têm um calendário e escreve nele o ano de 1997, dando assim o maior testemunho do nascimento de Jesus, ou seja, a vinda do Deus Filho, vindo ao mundo para nos salvar. E quando nós estudamos o termo existir, você vai entender que eu existo, eu vou deixar de existir. Agora, Deus, dentro do termo da existência, ele não existe, porque Deus criou a existência. Deus está acima da existência. Então, nesse vocabulário dicionarizado, Deus existe, mas Deus está acima da existência. Ele criou a existência. Espero estar contribuindo com todos no resumo sobre quando a pessoa fala eu não creio em Deus. Abraços, vamos para o próximo item. Falamos ao vivo com você. Vamos voltar aqui um assunto, mas falamos agora no item de número 15. A Bíblia de vocês é falsa. Falta-lhe 7 livros. Então vamos entender? Os 7 livros que existem a mais na Bíblia católica são considerados apócrifos, isto é, não inspirados, e isto é reconhecido pela própria Igreja Católica.
Portanto, não colocá-los na Bíblia só lhes aumenta o valor e não diminui. É por isso que você não tem que ficar discutindo sobre os outros 7 livros apócrifos. Fale da Bíblia, leia a Bíblia com ele ou com ela, mas direcionado ao plano redentor de Deus. Vamos para o item de número 16, quando alguém fala assim: ninguém segue como está escrito na Bíblia. Aí você vai responder: a prática dos princípios bíblicos só é possível para aqueles que nasceram de novo, nasceram de Cristo. Realmente por isso, só os homens jamais poderiam cumprir a palavra de Deus. Todos precisamos da capacitação do Espírito Santo que é dado a nós no momento que cremos. Quando Cristo vive em nós, então podemos viver como Ele quer que vivamos. Leitura bíblica, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, e Efésios, capítulo 2, o verso 2. No item de número 17, na Bíblia há muitas discordâncias. Aí você vai responder: pelo contrário, a Bíblia não se contradiz. E não se contradiz em nada mesmo. Se, contudo, você tem um ponto que julga haver controvérsia, poderemos conversar em particular quando quiseres. Há tantas religiões e todas vivem em discórdia. Esse é o tema do item de número 18. E você vai responder: o nome de uma igreja não é capaz de salvar. É por isso que lá nos itens anteriores falamos que você não fala a minha igreja, a igreja a qual você congrega, porque a igreja é de Cristo. Onde existem homens, existem diferenças de opinião. Siga a Bíblia, procure se orientar por ela e escolha uma igreja onde a verdade da palavra de Deus é pregada e vivida. Esse é o princípio. Vamos para os 2 últimos itens. Item de número 19. Leio a Bíblia, mas não entendo. Leio e não compreendo nada. Você vai orientar e vai dizer: existem coisas que ainda não entendemos. Pergunte a alguém mais experiente e muitas perguntas serão respondidas. Outras o Senhor te revelará quando lhe aprouver. Deuteronômio, capítulo 29, o verso 29. Então você vai se colocar à disposição. É por isso que no campo da evangelização precisa criar também uma equipe de discipulado, pelo menos uma vez por semana. Tem que orientar as pessoas a serem alunos ativos da escola bíblica dominical. Quando surgir um seminário, uma palestra, um curso que seja bíblico ou demais outros, orientar as pessoas a participarem. E jamais perder o culto de ensino, aquele culto doutrinário a qual o pastor vai estar ministrando ou designando alguém para ministrar. Então as pessoas vão passar a ter uma compreensão mais lógica quando vão estar dizendo: leio a Bíblia, mas não entendo. No nosso último item de número 20, é na verdade só uma expressão. Como podereis saber a verdade ou a verdadeira religião? Você vai ler para eles Tiago, capítulo 4, os versos 8 ao 10, e também capítulo 1, verso 19 a seguir, e você vai trazer a compreensão mais lógica aí de Tiago. Eu quero ler aqui algum texto do capítulo 4, o verso de número 8 a seguir. Ele vai estar dizendo assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso, e converta o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, se referindo o teu comportamento para você chegar à verdadeira religião. Aí vamos aqui: humilhai-vos perante Deus, e Ele vos exaltará.
Deus que vai nos exaltar. É por isso que nós precisamos desse plano de salvação. E lá em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 7, a seguir, vai estar dizendo que Jesus aniquilou a si mesmo, tomando a forma humana, até a morte de cruz. Pelo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, assim, estaremos agora encerrando essa nossa segunda sessão do evangelismo passo a passo. Esperamos, assim, estar contribuindo com você através do Instituto Vida e do Proevida. Agradecimentos à Assembleia de Deus Saga, na pessoa do nosso presidente, pastor Marinaldo Soares, fazendo menção do nosso presidente da nossa convenção CIAD Seta PAMT, pastor Posidônio Martins Reis, e o nosso amigo doutor pastor Joás Posidônio e demais outros da Secretaria de Missões da CIAD Seta PAMT. Abraços, pastor Divino Silva. Tudo de bom para você. Instituto Vida, valorizando a vida e o saber.